que você mais ama. Não deixe sua vida passar sem conhecer o amor. Ame como se tudo dependesse de amar. Dê como se tudo dependesse de dar. Ame como se tudo dependesse de amar. Amor nunca vai lhe falhar. Amor nunca vai lhe Está no ar o programa Conexão Celestial. Quando fizestes a um desses meus pequeninos, a mim me fizestes, fizestes a mim me fizestes, oh, oh, a mim me fizestes. Este programa Conexão Celestial tem o apoio do projeto A Mim Me Fizeste, a mim me fizestes. A mim me fizestes. Como uma pessoa sozinha pode fazer a diferença? Reflexões de Moisés Davi, o profeta do fim. Mesmo as coisas que você faz podem significar muito. Um pouquinho de amor tem um grande efeito. A luz do seu sorriso, a ternura no seu rosto, a influência da sua vida podem dar luz a muitos e ter um efeito incrível em algumas pessoas que talvez você ache que são as que menos ficaram impressionadas com isso. Quando as pessoas sentem o seu amor e você lhe diz que é o amor de Deus, eles pensam, poxa, talvez alguém lá em cima realmente me ama. Isso muda a minha perspectiva. Isso muda a perspectiva que eles têm da vida e começam a ver tudo de uma forma muito positiva. Tantas pessoas procuram amor por toda parte. As pessoas procuram um raiozinho de esperança. Algumas saindo, uma luzinha em algum lugar, alguma saída e uma luzinha em algum lugar, um pouquinho de amor, um pouquinho de misericórdia, algum lugar onde possam encontrar um pouco de alívio. E se você puder lhe mostrar que o amor existe, elas então irão acreditar que Deus existe. Porque Deus é amor. A Bíblia, João 4:8. Yeah.
as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. Preparei, apontei e cantei, meu alvo é chegar até o coração e alojar sentimentos que o amor traz. Não quero saber de desistir, se alguém vai ficar contra mim. Só sei que eu não tô nem aí. Se o amor entrou, não deixe sair. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. Preparei, apontei e cantei, meu alvo é chegar até o coração e alojar sentimentos que o amor traz. Não quero saber de desistir, se alguém vai ficar contra mim. Só sei que eu não tô nem aí. Se o amor entrou, não deixe sair. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. O amor atravessa as barreiras, atravessa as barreiras, passa as fronteiras. Não tem blindagem certa que impeça o amor. Doa quem doer, o amor é Deus, Deus é amor. Doa quem doer, o amor é Deus, Deus é amor. Doa quem doer, doa quem doer, doa quem doer, doa quem doer, doa quem doer. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra verdadeiramente, sereis meus discípulos e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. Se vós permanecerdes na minha palavra, a verdade vos libertará. A verdade vos libertará. Uma preleção inspiradora e refrescante. A palavra, como não desertar da fé, por Moisés Davi.
Em Efésios 4, 17 e 18 diz: Não andeis mais como andam também os outros gentios, ou seja, descrentes, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus. Como é que alguém se separa da vida de Deus? Como é que você pode se separar da vida de Deus? Como pode analisar esses versículos? O que significam? Como é que você pode se separar de Deus? Isso acontece quando você se separa da palavra, porque Ele é a palavra. No princípio era o Verbo. O que é o Verbo? A palavra. E o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. João 1, de 1 a 14. Quando você se separa da palavra, você fica separado do Senhor. Quando negligenciamos a palavra, negligenciamos a Deus. No caso das pessoas que desertam da fé, o seu entendimento fica entenebrecido porque rejeitaram a palavra. Então, o diabo, substituindo a palavra, diz-lhes mentiras, e elas acreditam nas mentiras em vez de na palavra, e acabam ficando terrivelmente endurecidas, que ficam totalmente insensíveis. Portanto, é a palavra que determina se você está perto de Deus ou separado dele. Está relacionado com a palavra, com o fato de você viver na palavra ou não. Isso é o que está errado com muitos cristãos tradicionais. Eles raramente leem a Bíblia ou examinam a palavra. Pode ser que faça uma pequena leitura devocional diariamente ou algo assim, mas a maioria nem sequer faz isso. Eles dependem totalmente do culto do domingo na igreja para obter toda a palavra que precisam para a semana. Bem, não há dúvida que a palavra para os fracos e, via de regra, é uma palavra bem aguada. De maneira nenhuma é o suficiente para a semana inteira. É como esperar que uma refeição dê para toda a semana. Eles não tratam do seu corpo assim. O alimentam bem 3 vezes por dia. Então, quando se separam da palavra, as pessoas dão as costas a Deus. Elas ficam separadas da vida de Deus quando perdem a fé na palavra ou ficam separados dela. O que é a vida de Deus? Jesus disse: as palavras que vos digo são espírito e vida. João 6,63. A vida de Deus é isso, a sua palavra. É ela que nos dá vida, comida, alimento, força e saúde espiritual. Se alguém corta a palavra da sua vida, é como se cortasse o seu alimento, a sua nutrição. Muitos cristãos que são fracos nunca amadurecem espiritualmente, ainda são bebês, são sempre superficiais espiritualmente e até desertam da fé. Eu estava tentando imaginar o que acontece, que leva essas pessoas a ficarem completamente separadas e desertam da fé, que elas acabam ficando completamente insensíveis e endurecidas. E pensei imediatamente naquele versículo: entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus, havendo perdido todo o sentimento. Efésios 4, versículo 18 a 19. Mas o que é isso? O que significa? E como é que chegam a esse ponto?
Como é que ficam sem convívio com Deus? Como é que os separam da sua vida? Não quer dizer que não estão salvas, mas ficam separadas do convívio com o Senhor. Como? A palavra. Elas negligenciam a palavra, se afastam da palavra. Eu estou convencido que a resposta é a palavra. No princípio era o verbo, a palavra. O verbo era Deus, João 1. A vida de Deus. Obrigado, Senhor. Aleluia. Então, o que significa separados da vida de Deus? O que é a vida de Deus? Quantos outros versículos será que poderíamos encontrar que relacione a palavra com a vida? Jesus também disse, eu vim para que tenham vida. João 10, versículo 10. Esse é um bom versículo. A palavra veio para que tenhamos vida. Como obtermos a vida? É através da palavra. Jesus é a sua palavra, tanto a do passado como a palavra do presente. É vida. Outro versículo é: desejai afetuosamente, como meninos recém-nascidos, o leite da palavra não falsificado, para que por ele vades crescendo. 1 de Pedro 2, versículo 2. É como um bebê que necessita de leite da mamãe para viver. Sem a palavra morremos espiritualmente. O que é que nos traz a vida, que nos dá a vida proveniente de Deus? É a palavra. Quando alguém negligencia a palavra, está negligenciando a vida de Deus, a vida que Deus dá, porque a palavra é a vida. Ele é a palavra e a palavra é vida. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. João 14, versículo 6. A palavra que eu vos disse são espírito e vida. João 6, versículo 63. Ela é a semente que gera o fruto, um novo bebê recém-nascido em Cristo. Quando semeamos a palavra, o que colhemos? Colhemos almas, novos filhos de Deus. Isso, sem sombra de dúvidas, é vida. Exatamente quando se dá luz a um neném, o pai semeia a semente, a mãe nutre e lhe dá a vida. O que é a semente? O que é que a semente faz? Ela gera a vida. A semente é comparada com a palavra e a palavra com a semente, sendo de novo gerados não de sementes corruptíveis, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. 1 de Pedro 1 e 23. A palavra é a semente. E a semente é a palavra. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só. Mas se morrer, dá muito fruto. João 12 e 24, versículo 24. Ou seja, gera vida. A semente, a palavra gera vida. Então, se o cristão os ficam separados da palavra, ficam separados da vida espiritual do Senhor, porque Ele é a palavra. Ficam, por assim dizer, separados da vida de Deus e da sua centelha espiritual vivificadora. A palavra é vida. Estes versículos sempre me inspiraram. As palavras que eu vos digo são espírito e são vida. João 6, versículo 63. Imaginem, são espírito e são vida. As palavras de Deus são coisas reais. É impressionante. Elas são espírito e são vida. São essas coisas que não podemos ver, que não podemos tocar, mas sem elas tudo estaria morto, totalmente morto espiritualmente. E sem a palavra,
Os que voltam atrás na fé morrem completamente, perdem a vida. Leva embora essas coisas que atrasam minha vida. Me ajude a te entender, me ensine a amar você. Senhor, me ajude a ser mais. Quero ser mais, mais como você, Jesus. Preciso ser mais, mais como você. Sem orgulho ou vaidade, eu quero viver em simplicidade. Me ajude a queimar as pontes, ver o que eu não via antes. Senhor, me ajude a ser mais. Quero ser mais, mais como você, Jesus. Preciso ser mais, mais como você. Leve a dor deste vazio, me livre das coisas de um mundo tão frio. Na minha solidão, me guie com a sua mão. Senhor, me ajude a ser mais. Quero ser mais, mais como você, Jesus. Preciso ser mais, mais como você. Mas Jesus, menos de mim. Com seu poder, você é assim, como uma flor no jardim, dando a vida a tudo, enfim. Quero ser mais, mais como você, Jesus. Ei, 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 ei. Quero ser mais, mais como Jesus. Mas Jesus, menos de mim. Com seu poder, você é assim, como uma flor no jardim, dando a vida a tudo, enfim. Oi, 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 oi. Quero ser mais, mais como você, Jesus. Quero ser mais, mais como Jesus. Eu quero ser mais como você, Jesus. Quero ser mais, mais como você. Quero ser mais, mais como Jesus. Jesus, Jesus, Jesus. Quero ser mais, mais como
Seguindo. E sem a palavra, que é o Espírito e a vida de Jesus, as pessoas ficam sem Ele, sem o seu convívio, sem a palavra e também mortas espiritualmente. Eu estou convencido de que voltam atrás porque se afastaram da palavra. Não acredito que ficariam abandonando a fé se vivessem na palavra. Não poderíamos ter abandonado a fé porque estaríamos repletos da vida de Deus. A palavra é por isso que devemos memorizar, estudar a palavra, simplesmente nos enchermos tanto com a palavra ao ponto de não podermos nos distanciar dela, nos distanciarmos dela. Lembrem-se do que Jesus disse. As palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6:63. Jesus é a palavra, Ele é o espírito e a vida. E é necessário que você tenha uma dose dele todos os dias. E que se alimente bem, beba bem, tenha um banquete da palavra. Da mesma forma que você precisa de comer para ter forças físicas, você tem que comer e beber a palavra para ter forças espiritual. E eu acho que é assim que muitos cristãos ficam tão separados da vida de Deus, negligenciaram a palavra, ficaram separados da palavra. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. João 15:15. Os que desertam da fé se afastaram do Senhor. Eles não perderam a salvação, mas seguem de longe, como Pedro, ao ponto de até negá-lo, como Pedro fez. Veja João 18:25, Mateus 26:58. Eu acho que esse é o segredo. Eu estava tentando decifrar o que será que leva essas pessoas a começarem a voltar atrás. O que é que se faz esfriar? A Bíblia prediz que no tempo do fim o amor de muito esfriará. Mateus 24:12. O fogo se extingue, a chama se apaga. Elas se esfriam, ficam frias. O que é que abastece o fogo? O que é que abastece a chama? É o combustível. E o que é o combustível? É a palavra, certo? É a palavra que faz as nossas vidas dar luz, que abastece nosso fogo. Ela é o combustível que dá vida a esse fogo, quer seja parafina, da vela, gasolina ou querosene. Ela é o combustível que abastece a chama. E quando ficam sem o combustível, como as 5 virgens loucas que ficaram sem azeite. Veja Mateus 25:1-13. Desculpa. O fogo apaga-se, a luz apaga-se, acabam ficando na escuridão, separados da vida de Deus, do combustível da palavra, do Espírito, ficam separados da vida de Deus, separados dela, ficam entenebrecidos no seu entendimento. O fogo apaga-se porque não o abasteceram com o combustível, a palavra que é Jesus, o Espírito e a vida. A palavra é todas essas coisas. A palavra é Jesus, a palavra é Deus, a palavra é Espírito, a palavra é vida. E sem Jesus você não tem Deus, você não tem o Espírito, você não tem vida e você está morto. A chama se apagou exatamente quando acaba o azeite, o combustível, o fogo se apaga e acaba o calor, fica frio e insensível. É uma sequência típica. Estes versículos parecem resumir a coisa toda.
de uma simples maneira, o entendimento fica entenebrecido, distante, separados da vida de Deus. O que significa separados? Afastados. É como se eles se tornassem estranhos para o reino de Deus, estrangeiros, desconhecidos. Se não são salvos, ainda são membros do reino, ainda são os filhos de Deus, mas são filhos pródigos. Num país muito distante, ficam afastados da sua própria família, da sua casa, do seu pai, da sua casa, do seu país, que é o reino de Deus. É importante alimentar a sua alma. Você tem que se alimentar espiritualmente, senão a sua alma vai sofrer. Se você não alimentar o seu espírito, ele vai morrer. Você terá que continuar se alimentando espiritualmente, ou se alimentando exatamente como acontece com um bebê. Você tem de dar a vida, senão o estilo de vida morrerá. Você tem que ter a vida, senão o estilo da vida morrerá. Tem que ter a vida, senão vai morrer espiritualmente. No momento em que você começa a negligenciar o Senhor e a sua palavra, está destinado à autodestruição. Fica destinado a isso. Vai nessa direção. Fica programado para isso. E é algo automático. Eu vou te contar, é perigoso negligenciar a palavra. No momento em que você começa a não ter mais lugar para a palavra na sua vida, está ficando ocupado demais. No momento em que você perde a confiança na palavra, pode ser insincero e está com o coração dividido, é porque ela o ofende. E porque ela o ofende e você não gosta, começa a correr perigo. Veja Tiago 1, versículo 8. Deus às vezes nos faz passar por grandes provas. Lembra-se de quando ele pôs Abraão à prova? Ele enviou a sua palavra a Abraão: vá, sacrifique Isaque. Puxa, isso é que foi uma prova. Isaque era a descendência. A descendência que Deus lhe prometeu, o filho da promessa, o filho do milagre. Deus queria ver se ele ainda ia acreditar nele e pôr a sua palavra acima do seu filho, até mesmo acima do cumprimento da palavra, até mesmo acima dos efeitos da palavra. Não se pode sequer pôr o fruto da palavra acima da própria palavra. Sem a semente nunca teria havido a nova vida, nunca teria havido fruto. Sem a seiva, a árvore morre. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. E Ele é a palavra. Sem a palavra não existe nada. Sem a palavra não existe espírito, vida, poder, luz, calor, fruto, nem nada. E você é totalmente derrotado ao primeiro ataque do inimigo. A seguir. Te busco como a lua ao sol. Te quero
que há no céu e nessa terra. Meu sonho e minha canção, alegria e emoção. Meu amado, minha fantasia, basta olhar pra mim que subo aos céus. Meu amado, minha fantasia, aqui estou nas nuvens do teu amor. eterno assim, junto de mim, sou teu pra sempre. Eterno assim, junto de mim, sou teu pra sempre. Te quero, te amo com todo o meu ser. Confesso, preciso de você. Esse amor faz com que eu entregue o meu orgulho. O meu coração dispara, Tudo é tão real nesse amor. Meu amado, minha fantasia, basta olhar pra mim que subo aos céus. Meu amado, minha fantasia, aqui estou nas nuvens do teu amor. a vida desvanece sem você. Você me dá os sonhos que eu sempre quis ter. Quero satisfazer os meus desejos e dar meu coração. Meu amado, minha fantasia, basta olhar pra mim que subo aos céus. Meu amado, minha fantasia, aqui estou nas nuvens do teu amor. Eterno assim, junto de mim, pra sempre tu. Eu sou teu pra sempre. Eterno assim, junto de mim, pra sempre tu. Eu sou teu pra sempre. Eterno assim, junto de mim, pra sempre tu. Eu sou teu pra sempre. Você fica pensando como é possível as pessoas virarem as costas para Deus e desertarem? Como é possível elas falharem e voltarem atrás? É porque não eram verdadeiramente seguidoras da palavra, não construíram suas casas na palavra, tinham o alicerce errado. Na verdade, nem tinham um alicerce, só areia. E, quando a tempestade veio, a sua casa caiu, porque não estava construído sobre a rocha. Vê Mateus 7, versículos 24 a 27. E quem é a rocha? É Jesus, a rocha, o firme alicerce da palavra. Louvado seja o Senhor. Ele é a palavra. E se você não segue a palavra, não tem um alicerce. Se não segue a palavra, não segue a Deus. Portanto, não tem um alicerce, porque Jesus é a palavra. E se não está na rocha, cai. Eu aposto que todas as pessoas que voltaram atrás são fracas na palavra, não viviam verdadeiramente na palavra.
Eu aposto que você vai notar que os cristãos mais fortes de hoje são aqueles que realmente conhecem a palavra. Eles são fortes porque realmente têm fé na palavra, vivem na palavra. Mas eu aposto que vocês vão ver e eles mesmos confessarão que cada um que retrocedeu é fraco na palavra, ou conhece pouco ou quase nada da palavra, não está verdadeiramente imerso na palavra, não é um bom estudante da palavra, não vive na palavra, nem faz o que ela diz. Vê Tiago 1, de versículo 21 a 25. Portanto, esse é o segredo, é a palavra. O segredo do poder, da vitória, do triunfo, da frutuosidade, do fogo, da vida, do calor, da luz, da liderança e de todo mais é a palavra. E a falta dela é o segredo da deserção, do fracasso, da frieza, da escuridão, da fraqueza e da morte espiritual. Sem a palavra, cristãos fracos e os que desertam da fé nunca deram muito ênfase à palavra, nem lhe deram prioridade. Na verdade, eles nunca amaram nem adoraram a palavra. Não há nada de errado em adorar a palavra é Jesus. Ele diz que engrandeceu a sua palavra acima do seu nome. Salmos 1, versículo 38. Salmo 138, versículo 2, Salmos 138, versículo 2. A palavra de Deus, a palavra é vida. Elas são a sua palavra. A palavra é o Senhor. E o Senhor é a palavra. Então não há nada de errado em adorar a palavra, ou amar a palavra, ou viver na palavra, porque Jesus é a palavra. Ele disse: as palavras que eu vos digo são espírito e vida. João 6,63. Eu sou o caminho, a verdade. Aqui está a palavra de novo, e a vida. João 14,6, versículo 6. Jesus é a palavra e a palavra é Jesus. Se vocês não continuarem se alimentando dela, absorvendo a sua vida, coma a minha carne, como ele disse, coma a minha carne, beba do meu sangue. Veja João 6, versículo 53 a 58. Nunca sobreviverá espiritualmente, vai voltar atrás. Portanto, é isso. É por esse motivo que as pessoas desertam da fé. Em primeiro lugar, se afastaram da palavra. E quando se afastam da palavra, ficam entenebrecidos no seu entendimento. E depois se separam da vida que Deus dá, que é a palavra, porque a rejeitaram. Se você não ama a palavra, se você não gosta da palavra, se você não acredita nela, é como se a rejeitasse. Como costumávamos dizer, você acredita na Bíblia tanto quanto a lê. Você acredita na palavra tanto quanto a lê. E vive a prática e a obedecer. As pessoas que desertam da fé não fazem isso. Então ficam fracas espiritualmente, perdem a vida que Deus dá, o fluxo da vida. Não a bebem, não a comem, não vivem nela, nem são fortalecidas por ela. Portanto, entenebrecidos no seu entendimento, nem conseguem entendê-la, mas pensem só, não é triste? Nem sequer conseguem entender mais a palavra. Ficam cheias com as mentiras do diabo. É um outro. Ou você está repleto com a palavra e com a verdade de Deus, ou com as mentiras do diabo e com as trevas. Eles acabam por ficar tão frios
que perdem todo o sentimento, nem têm mais sensibilidade, ficam com a consciência endurecidas e o coração endurecido. É muito perigoso ficar assim, porque o homem que muitas vezes é repreendido e endurece a cerviz será quebrantado de repente, sem que haja cura. Provérbios 29, versículo 1. As pessoas que voltam atrás são muitas vezes um testemunho contra o Senhor. Com a vida que levam, mesmo se dizendo acreditar nele, elas geralmente não estão seguindo nem obedecendo a palavra. Não importa o quanto digam que pensam nela. A palavra diz: sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Tiago 1, versículo 22. Não só tem que lê-la, ouvi-la e dizer amém, mas tem que obedecer a ela. Tem que cumpri-la para provar sua fidelidade, lealdade e fé nela. Sede cumpridores da palavra, não somente ouvintes. Caso contrário, você será como um homem que construiu a sua casa sobre a areia. E quando vieram os tempos difíceis e sopraram os ventos da adversidade e da perseguição, ela será destruída. Provavelmente tem gente que pensa, bem, é difícil acreditar que uma coisa tão insignificante como negligenciar a palavra pode me fazer desertar da fé. Mas o problema é exatamente esse. Considerem isso uma coisa insignificante em vez de as coisas mais importantes de toda a sua vida cristã. Não é assim tão importante. Se eu não ler a Bíblia, não é importante, desde que eu siga a multidão, esteja a par de tudo, desde que saia para evangelizar, mesmo que eu não leia pelo menos a dor a outras pessoas. Nada disso. Isso não é suficiente. Só a palavra pode manter você. Portanto, esse é o segredo da vitória ou da derrota, o segredo do sucesso ou do fracasso. Tudo depende da forma como tratamos a palavra e de como vivemos nela e dela, ou se atentamos viver sem ela. O segredo é esse. E eu aposto quanto você quiser que cada uma dessas pessoas que desertaram da fé confirmariam que o seu fracasso, derrota, queda se deve ao fato de terem negligenciado a palavra, a sua falta de confiança na palavra, as suas dúvidas sobre a palavra, a desobediência sobre a palavra, por renunciarem à palavra e finalmente acabaram renunciando tudo. Uau, que forte! Vamos dar o seguimento até o final. E ele me disse: a minha graça te basta, e meu poder se completa na sua fraqueza. E ele me disse: a minha graça te basta, e meu poder se completa na sua fraqueza. Me sinto feliz por mostrar todas as minhas fraquezas, para que esteja comigo a força de Cristo. Me sinto feliz por mostrar todas as minhas fraquezas,
para que esteja comigo a força de Cristo. E ele me disse: a minha graça te basta, e meu poder se completa na sua fraqueza. E ele me disse: a minha graça te basta, e meu poder se completa na sua fraqueza. Por isso me alegro nas fraquezas e aflições e perseguições e dificuldades pela causa de Cristo. Por isso me alegro nas fraquezas e aflições e perseguições, pois quando estou fraco, então sou forte. Por isso me alegro nas fraquezas, aflições e perseguições, pois quando estou fraco, então sou forte. Por isso me alegro nas fraquezas, aflições e perseguições, pois quando estou fraco, então sou forte, para que esteja comigo a força de Cristo. Pois quando estou fraco, então sou forte. Aqueles que desertam da fé também renunciam a tudo. Renunciam à palavra, ao Senhor, à vida, à luz. Voltam atrás, viraram as costas e renunciaram à casa do Pai. Renunciaram a absolutamente tudo. Renunciam a tudo, mas no sentido errado. Abandonam o arado no campo, olham para trás, ficam completamente derrotados. Desertam da fé, renunciaram a tudo, voltaram à poça da lama, à pocilga, ao vômito, ao lixo, à sujeira, ao atoleiro da sua vida anterior. Veja Lucas 9, 62, versículo 62, 2 de Pedro 2, versículo de 21 a 22. Renunciam a tudo que o Senhor tinha lhes dado, voltam ao rudimento míseros e asquerosos do mundo. Vejam Gálatas 4, versículo 9. Para Deus, tornam-se mendigo, ficam espiritualmente pobres, totalmente por fora. E é tão difícil voltarem para o Senhor. É muito difícil. É bem mais difícil do que quando ficaram salvos. E tendo uma vida provada das coisas celestiais, como diz em Hebreus, parece quase impossível que alguns deles cheguem ao arrepender-se, visto que as rejeitaram. Tiveram-nas, mas se viraram contra elas e as rejeitaram. E é ainda mais difícil para essas pessoas voltarem. Hebreus 6, versículo 4 a 6. Que Deus nos ajude. Que Deus os ajude em nome de Jesus. Ajude esses coitados. Senhor, é tão difícil para eles. Eles são tão bem fracos. São tão fracos porque são fracos na palavra. Não foram realmente fortalecidos pela palavra, doutrinados com a palavra, cheios dela,
não beberam a palavra, não banquetearam-se dela, nem viveram nela. A palavra não foi para eles a sua vida, força e saúde, como foi para o rei Davi. Ele fala tanto sobre a palavra. Era dela que ele tirava as suas forças, a sua vida, sabedoria, poder e vitória. Veja os Salmos 119. Esses Salmos é incrível. É os Salmos da palavra. É isso que está errado com muitos cristãos, Senhor. Eles negligenciam a palavra, estão passando fome por falta da palavra. Receberam migalhinhas no domingo e passam fome o resto da semana. Ficam cada vez mais fracos até serem derrotados pelo mundo e colocarem o seu dinheiro em sacos furados. Veja Ageu, versículo 6. E a sua palavra colheita em celeiros que não valem nada, porque negligenciaram a vida, a luz, a força, o poder, a única esperança da vida, que é a palavra de Deus. Jesus, ajude esses pobres desertores de alguma forma voltarem para a palavra. Voltarem para a palavra de Deus. Você às vezes os deixa voltar à lama, Senhor, ao chiqueiro, para chafundarem-se na lama e no vômito, só para deixá-los enjoados, para verem que não é por aí. Depois disso, qualquer coisa vai parecer boa e vão ver que saíram da sua vontade, que se afastaram de você e do convívio que tinham, ficaram separados da vida que você dá, ficaram com suas mentes entenebrecidas, muito endurecidos de coração. Ó Jesus, ajude-os. Você está implorando-lhes que voltem. Eis que eu vos desposarei, filhos rebeldes. Jeremias 3, versículo 14. O que vem a mim de maneira nenhuma o lançarei fora. João 6, versículo 37. Você lhe suplica, lhe implora, você chora por Jerusalém. Você disse: quantas vezes eu quis ajuntá-los, como a galinha junta os seus pintos, e tu não quisestes. Mateus 23, versículo 37. Você chorou por Jerusalém, sabendo que ia ser destruída dentro de apenas alguns anos. Toda a sua população dizimada, muitos crucificados, de modo que o fim deles foi ainda pior do que o começo. Senhor Jesus, ajude-os a de alguma forma voltarem para o Senhor, a darem meia volta, se arrependerem, a terem uma metanoia, mudarem de ideia, voltarem de verdade para o Senhor. Desta vez, Senhor, cientes de que não há mais nenhum lugar para onde irem, só tu tens as palavras da vida eterna. João 6,68. Para quem irão? Ajude-os a descobrirem que não há mais ninguém para quem possam ir, mais nenhum lugar para onde ir, a não ser para o Senhor, a sua palavra. Traga-os de volta, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia. Traga-os de volta, Jesus, para a sua palavra. Amém. Você se afastou de Deus? Você se afastou da sua palavra?
Você acha que está ficando separado da vida de Deus? Se for assim, Ele o perdoará e terá misericórdia de você se você fizer sinceramente esta simples oração. Querido Jesus, por favor, me perdoe por negligenciar você. Ao negligenciar sua palavra, encha-me com o seu Espírito, Senhor. Me ajude a ser fiel em ler, em obedecer a sua palavra, em viver para você, em falar aos outros do seu amor. Amém? Que Deus o abençoe e o mantenha na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Ninguém pode dizer se vai viver mais um dia, mais um dia. Nem pode dizer o que vai fazer amanhã. A mim, como se tudo dependesse de amar. Como se tudo dependesse de dar. A mim, como se tudo